Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa Digimon, onde hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre Digimon Adventure 2020, em particular sobre o Millenniummon, né? A gente teve uma das formas do Millenniummon aparecendo durante o último episódio que a gente assistiu dessa temporada. E eu acredito que através da gente falar um pouco sobre esse Digimon, sobre as formas pelas quais ele passa, a gente vai ter algumas informações muito interessantes que podem vir a influenciar o futuro dessa temporada. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos embora! E para começar, a gente sempre tem que lembrar que o Millenniummon é separado em três formas, né? Ele tem a forma de Millenniummon normal, ele tem uma forma chamada Moon Millenniummon, ele tem uma forma chamada Z de Millenniummon, né? E essas três formas super conhecidas sempre são conectadas de alguma forma. E isso é muito importante quando a gente vai falar desse Digimon, né? Essa conexão que essas formas possuem, né? Porque é bem improvável que uma dessas formas apareça e as outras formas não apareçam de forma alguma, né? E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Então, a forma que a gente viu na temporada foi a de Moon Millenniummon, que seria a segunda forma de uma linha evolutiva, entre aspas, né? Que é uma forma onde você tem um pequeno dragãozinho feito de algum tipo de energia dentro de um cristal meio azul, meio roxo, né? E essa forma é vista como se fosse um casulo. É uma forma intermediária, quase como se o Millenniummon estivesse passando por um período de transformação, né? Mas não é bem assim que essa forma funciona. O que acontece, pessoal, é que quando surge um Millenniummon, dentro dele, em algum lugar, existe um pequeno espaço, uma dimensão paralela, e lá dentro, normalmente, fica o Moon Millenniummon. E o Moon Millenniummon funciona quase como se ele fosse uma alma para o Millenniummon, né? Ou uma segunda alma. Então, explicando isso para vocês, sempre que surge um Millenniummon, surge junto com ele um Moon Millenniummon. Os dois basicamente existem ao mesmo tempo. E o Moon Millenniummon tem apenas um propósito principal. Se o Millenniummon principal for derrotado, o que é quase impossível de acontecer porque ele é um Digimon incrivelmente poderoso, o Moon Millenniummon vai sobrar como se ele fosse uma segunda alma, uma segunda vida, né? Uma segunda chance para o Millenniummon. E através do Moon Millenniummon, ele retorna, ele passa por evolução, ele acaba se transformando em Z de Millenniummon, e daí as coisas ainda piores acontecem, né? Então, pessoal, é assim que essas coisas funcionam. E por isso, essa forma aparecendo nessa temporada é tão grande, tão importante, né? Porque, como vocês podem ver, ela é uma fase intermediária entre a primeira forma do Millenniummon e a última forma do Millenniummon. E provavelmente, dentro da temporada, ele está trabalhando para chegar nessa última forma. Então, como deu para perceber, não tem como existir um Moon Millenniummon, ou pelo menos até hoje não tinha formas de existir um Moon Millenniummon, sem você ter um Millenniummon junto, né? Ou pelo menos esse Millenniummon tem que ter existido em algum ponto no tempo. E a gente sabe que durante essa temporada a gente viu eles falando sobre uma guerra que aconteceu, que muitos Digimons do mal apareceram e os anjos lutaram contra eles e tudo mais, e aconteceu um monte de coisa, né? Foi uma grande batalha que aparentemente envolveu grande parte do mundo digital. E se a gente pensa dessa forma, e a gente sabe agora que o Millenniummon está envolvido, e que agora aparentemente ele está apenas na forma de Moon Millenniummon, então talvez existe grande possibilidade agora de que durante essa guerra, durante esse tempo aí e tudo mais, o Millenniummon existia, e ele lutou lá, e talvez ele tenha sido derrotado. E daí eles pensaram que o Millenniummon tinha sido completamente destruído e não tinha sobrado mais nada dele, quando na realidade o Moon Millenniummon tinha sobrevivido, né? E ele sobrevivendo naquela forma tem o objetivo de se fortalecer novamente, de evoluir mais, de se transformar no Z de Millenniummon e coisas do tipo, né? Então, eles simplesmente não pensaram que o Millenniummon tinha sobrevivido de forma alguma. É o que eu imagino que possa ter acontecido, né? Mas ele estava lá, nas sombras, parecendo uma coisa inofensiva, né? Sendo aquele cristal que está nas mãos do Devimon. Possivelmente, mesmo os Digimons mais poderosos na época não perceberam que uma coisa dessa tinha acontecido, e ele ficou lá, né? Aí agora, finalmente, ele apareceu e está colocando seus planos em prática, né? Que inclusive está envolvendo os Digi-escolhidos agora. E uma das maiores teorias para essa temporada, desde quando o Greymon evoluiu para Metal Greymon pela primeira vez, é de que o Metal Greymon muito possivelmente evoluiria para Mugendramon
né? Através de alguma evolução do mal, que alguma coisa aconteceria com ele, né? E talvez a gente esteja caminhando para isso de acordo com algumas coisas que apareceram na prévia do próximo episódio, né? E por que isso se torna tão importante quando a gente pensa que o Millenniumon está envolvido nessa história, pessoal? Por quê? Porque para você ter um Millenniumon, inicialmente para um Millenniumon aparecer, né? Não sei se todas as vezes, mas pelo menos na forma principal de surgir um Millenniumon, é através de uma fusão entre dois Digimons muito poderosos, entre um Chimeramon e um Mujendramon, né? Ou seja, vocês podem perceber aí que o Mujendramon é peça importante dentro da formação de um Millenniumon, né? Então, eu fico imaginando se não existe a possibilidade de um Millenniumon, né, o Moon Millenniumon, estar fazendo tudo isso de propósito, ser um grande plano maquinado por ele para que realmente o Digimon do Tai se transforme no Mujendramon. E ele use esse Mujendramon de alguma forma para ele mesmo retornar ao seu poder que ele tinha no passado, alguma coisa do tipo, né? Lógico, isso é mais uma teoria, mas eu acho muito interessante que se conecte o fato de que o Metal Greymon talvez evolua para Mujendramon e o Millenniumon precise de um Mujendramon para que ele exista, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre os poderes e habilidades do Millenniumon. Não apenas do Moon Millenniumon, mas de todas as formas dele, pessoal, porque, como eu disse, todas as formas do Millenniumon são bem conectadas, né? E normalmente os poderes e habilidades dele são bem focados em espaço-tempo, dimensões e coisas do tipo. Ele é o tipo do Digimon que quando aparece, né, desde quando ele apareceu pela primeira vez, lá nas histórias do Domador Lendário Ryo Akiyama, mostra que ele é muito difícil de se lidar, né? Ele vai para outros períodos no tempo, ele vai para outros mundos, ele vai para outros universos, dimensões, coisas do tipo. Ele tem poderes e habilidades para isso, são coisas como essa que colocam ele como um dos Digimons mais poderosos que existem, né? E por que isso pode ser tão interessante para essa temporada, mas também muito complicado, pessoal? Porque o Moon Millenniumon, enquanto ele está nessa forma, vamos dizer que ele seja a forma mais simples e mais fraca do Millenniumon, né? Ele é uma forma que lembra bastante uma alma, ele não pode inclusive ser afetado por ataques físicos, né? E quando ele ataca algum Digimon, ele acerta direto na alma, ele não acerta no corpo físico deles. Ele consegue fazer esse tipo de coisa, porém, ele é a forma mais fraca, né? Como Millenniumon ou como Zed Millenniumon, ele está nas suas formas mais poderosas, principalmente como Zed, né? Que é uma forma que tem esses poderes de viajar pelo tempo, de ir para outros mundos e dimensões e coisas do tipo. Então, se o Moon Millenniumon conseguir alcançar o objetivo de evoluir, de se transformar, né? Aí sim que a coisa vai ficar realmente muito, muito complicada, né? Vai ser bem difícil de parar um Digimon como esse. E eu não imagino que Digimons como o Omnimon, né, o Omegamon normal que a gente está vendo até agora, seja capaz de derrotar um Digimon como esse. Mesmo ele sendo tão poderoso como ele é, o Zed é muito superior a ele, né? Ele vai precisar de ajuda ou ele vai precisar se transformar em alguma coisa mais forte para lidar com ele, né? Falando apenas de poderes e habilidades, mas tem mais coisas que podem ser influenciadas, afetadas graças a tudo isso. Então eu imagino que a maioria de vocês saiba que a franquia Digimon funciona bem parecido com um multiverso, né? Existem mundos diferentes, mundos digitais diferentes, Digi escolhidos habitando em lugares diferentes e coisas do tipo, né? Até pontos no tempo diferentes onde Digi escolhidos diferentes agiram, né? Então são coisas assim que fazem essa franquia ser tão interessante para muitas pessoas. E quando a gente pensa em um Digimon que conseguiria conectar todas essas coisas, eu acho que o primeiro que vem à mente é o Millenniumon, né? E todas as formas dele. Porque eles têm poderes para fazer esse tipo de coisa, né? Eles conseguem, como eu disse, ir para dimensões diferentes, atacar mundos digitais diferentes, ir para períodos no tempo diferentes e fazer com que as coisas mudem no futuro. Ele consegue fazer esse tipo de coisa, né? Por isso ele é tão complicado. E a gente viu alguns indícios bem interessantes recentemente de Digimons que vêm de séries diferentes de Digimon aparecendo, né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente viu o Devimon, né, que obviamente apareceu em Digimon Adventure originalmente, mas a gente também viu o Velgermon, né? E o Velgermon é um Digimon que apareceu em Digimon Frontier, é um Digimon híbrido inclusive, né?
A gente viu também o Dark Knightmon, e o Dark Knightmon é um Digimon que apareceu em Digimon Cross Wars, né? E todos eles estavam ali meio que trabalhando juntos, todos estavam meio que dando um suporte para esse cristal, que é o Millenniummon, que agora a gente sabe disso, né? Então é interessante que Digimons de diferentes temporadas do anime estejam aparecendo juntos, né? Para ajudar o Millenniummon. Pode ser que tudo isso seja apenas uma coincidência, sejam referências a outras temporadas? Com certeza, né? Mas existe uma probabilidade bem pequena de que esses Digimons diferentes, de tipos diferentes, que apareceram em temporadas diferentes que a gente já assistiu no passado, estejam se unindo graças aos poderes do Millenniummon, né? Então existe sim uma possibilidade agora de que essa temporada tenha um crossover, de que essa temporada tenha uma união de Digi escolhidos diferentes, de temporadas diferentes e mangás e coisas do tipo, talvez, né? Eu acho que aí a probabilidade fica até menor, né? Quando a gente coloca jogos e mangás no meio, mas, né? De que uma coisa assim aconteça mais pra frente na temporada. E eu não acho que seja impossível, né? Porque quando a gente fala de Digimons como Z de Millenniummon, que são Digimons tão catastroficamente poderosos que você precisaria de muita coisa para derrotar ele, para parar ele, né? Uma união de vários Digi escolhidos diferentes, de tempos e dimensões diferentes para acabar com uma coisa como essa, passa a ser uma possibilidade, né? Então é interessante que eles tenham caminhando para isso e que a gente veja possibilidades diferentes pela frente. Eu sei que muitas pessoas não acham legal o tema de misturar temporadas diferentes, mas seja como for, isso passa a ser uma possibilidade agora. Então, pessoal, só para encerrar esse vídeo, o que eu quero dizer mais uma vez é que os Digimons dos Digi escolhidos de Digimon Adventure, da forma como eles estão agora, e as formas megas deles e tudo mais, eu não acho que sejam o suficiente para derrotar um Digimon como o Z de Millenniummon, né? Mesmo perto de Digimons como o Apocalimon e coisas do tipo, ele é muito, muito superior, né? É um tipo de Digimon que está num patamar bem acima, então realmente eu acredito que eles vão precisar assumir formas mais poderosas, eles vão precisar alcançar talvez uma forma X, como muitas pessoas estão teorizando por aí, para que eles consigam alcançar um nível um pouco maior, para eles terem um pouco mais de chance de lidar com um desafio como esse, né? E realmente, se o Omegamon X, né, o Omnimon X, aparecer, ele tem um ataque chamado All Delete, e se ele acerta o All Delete, o alvo dele é completamente destruído, é completamente apagado, não importa o que seja. Seria um ataque forte o suficiente para estar lidando com o Z de Millenniummon, que é um ataque, um poder que, pelo menos até hoje, o Omnimon normal nunca teve, né? Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas eu só queria conversar um pouco com vocês sobre isso e pedir agora no final mais uma vez que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham do Moon Millenniummon, sobre o tópico dessa conversa, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, Digi escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.